Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria podermos estar juntos novamente, né? Darmos continuidade ao nosso estudo. Domingo de manhã nós trabalhamos muito sobre a questão do sal, a importância do sal. Vimos que o sal é um conservante, né? Até o período que se descobriu a refrigeração, então ele deixou um pouco essa função de conservante nas cidades onde tem energia elétrica. Mas em lugares ainda, hoje, interiores que não tem energia elétrica, ele continua sendo conservante. Vimos também que o sal também acabou sendo uma moeda para pagamento, né, o salário dos soldados romanos, por isso a expressão salário, como mencionado, por causa que o salário ou o pagamento dos soldados era feito com sal. Agora imagina, né? Sal tão importante, a alegria do soldado de ter a sua remuneração e com algo tão importante para o dia a dia. Mas também vemos que o sal ele serve como um condimento, né? Serve também como tempero. E uma gama de utilidade no sal é encontrada. Eu me lembro na época que fui escoteiro, uma das instruções que nos foi dado sobre sobrevivência é que se você não tiver alguma coisa num acidente, que se feriu, sangrou, se você não conhece as folhas do mato que pode ser utilizado, ou raízes para você extrair o sumo, o sal, geralmente se andava com sal, quando ia fazer acampamento, o sal, ele tanto serve como antisséptico, como também ele serve até como um pouco de antibiótico e em ferimento. E a importância de tudo isso foi para nos fazer entender que o nosso lar, ele precisa ser como o sal. E Jesus disse, vocês são sal da terra. E nós foi focado na lição, justamente o nosso lar ser o sal. E nós vimos algumas coisas muito importantes, compartilhamos experiências. E, no final, nós fizemos a leitura de que é uma advertência, devemos ter o cuidado para não nos tornarmos insípidos. E eu quero dizer aqui uma coisa muito importante. Eu não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de conhecer sal insípido, que ele não tem sabor. Mas uma coisa interessante, quando a gente em casa pega um saleiro, bastante sal dentro do saleiro, todos eles têm sua salinidade, todos eles estão com o cloreto de sódio, então ele tem sabor. Mas se pegarmos bastante sal insípido e colocar em um pouco de sal com salinidade, deixe-me dizer uma coisa, vai perder um pouco a salinidade. E é interessante, porque quando Jesus disse, vocês são o sal, ele adverte para nós tomarmos cuidado para que nós não sejamos influenciados, né? Porque a Bíblia é clara quando Jesus adverte, dizendo que uma ovelha negra põe o rebanho todo a perder. Por outro lado, Jesus ele advertiu que as más conversações, elas corrompem o bom costume. O excesso de sal insípido pode trazer um prejuízo para a nossa salinidade. E é importante, então, nós atentarmos que, como sal, nós precisamos trazer sabor, não só aqui dentro das quatro paredes, mas principalmente dentro do nosso lar, na igreja e na sociedade onde nós convivemos.
no círculo de amizade, nos momentos de lazer, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar onde nós estivermos, precisamos ser sal. Mas o tema da nossa lição é sal e luz. E a pergunta, então, que vem, já que somos sal e somos luz, como podemos, então, entender e compreender por que nós somos luz, ou como nós nos tornarmos luz, ou como já nos tornamos luz? Eu sei que muitas pessoas novas convertidas estão nos ouvindo. Eu acredito que alguns irmãos aqui também têm pouco tempo de caminhada cristã e ainda aquela famosa mamadeira espiritual, né? Está sendo alimentado com leite espiritual. Algumas coisas, então, ainda não estão muito bem esclarecida para a vida cristã de um novo convertido. Mas a continuidade diz que somos luz no mundo, luz para essa sociedade. E como sermos luz? Vamos abrir as nossas Bíblias, como na ilustração do sal, nós utilizamos o texto de Mateus, que está relacionado acerca do reino que Cristo veio implantar, e neste reino existem características e qualidades que nos ajudam a entender como sermos luz neste mundo. Mateus capítulo 5, do versículo 8 em diante, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como ser luz neste mundo? No versículo 8, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores é um adjetivo, é uma qualidade que é dada para o cristão. Deixa eu dizer uma coisa: existem muitas pessoas que aprendem a ter domínio próprio. Algumas pessoas, eles aprendem a desenvolver determinados controles com muitas técnicas, mas nenhum ser humano, ele consegue ter essas qualidades que nós lemos aqui, se não for dada pelo Espírito de Deus à sua vida. Porque é uma qualidade que está peculiar ao reino dos céus, ele não é deste mundo. Neste mundo nós podemos aprender muitas técnicas, podemos aprender bons princípios, mas qualidade de cidadão do reino dos céus somente através do Espírito de Deus na nossa vida. E o texto, ele começou, que nós lemos, ele diz: bem-aventurados limpos de coração. Queridos, a Bíblia nos mostra que nós somos lavados, nós somos limpos, purificados através do sangue de Cristo. E ter um coração limpo pela lavagem, pela regeneração que o Senhor Jesus nos proporciona, é não termos a maldade no nosso coração. E o nosso lar, então, ele pode ser luz neste mundo? Sim, com toda certeza, quando eu, como marido, sou luz dentro do meu lar. Quando as esposas são luz dentro do lar,
Quando os filhos são luz dentro do lar, então o nosso lar é luz para o mundo. O nosso lar é luz para uma sociedade. Então, ter um lar puro, limpo de coração, ele vai estar relacionado com o quê? A ausência da imoralidade. Adultério é um dos princípios muito bom. Roubo, a mentira, o engano. Assim sucessivamente nós podemos ter inúmeros adjetivos de qualidade depreciativa para o lar cristão, que é um sal da terra. Mas, por outro lado, nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, onde a imoralidade está tão alastrada e tão banalizada, vulgar, que para todo lado que nós olhamos, é possível nós estarmos vendo imoralidade à plena luz do sol. E, no entanto, quando nós olhamos o nosso lar como luz para o mundo, é preciso nós entendermos que o nosso lar precisa haver pureza. Nós estamos diante de uma avalanche. Tem umas 2 décadas que isso se tornou tão banalizado já na nossa sociedade, aquele famoso swing. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, é até vergonhoso ter que falar, mas existem muitos casais que se dizem cristãos dentro de igreja, que eles se combinam e vão para os motéis para fazer troca de casais, para saber o que a esposa achou da experiência com outro homem e ele compartilhar o que ele achou da experiência com outra mulher. Se o adultério já é repudiante pelas Escrituras, imagine esse swing. Na época de Jesus, se esse termo swing ele já existisse, eu creio que Jesus não teria deixado de fora como uma depreciação para o lar cristão, um lar que é o sal, mas também ele é luz para o mundo. Queridos, além da pureza que deve haver, e é bom nós lembrarmos aqui de uma coisa, que se os nossos olhos eles são puros, nós vamos ver as coisas com pureza. E é interessante que quando nós olhamos o que Jesus ele menciona, que se eu como homem olhar com má intenção para uma mulher ou para uma irmã, mesmo que não tenha acontecido nada fisicamente, nenhum contato físico, mas se eu pensei, eu deixei, como eu falei domingo de manhã, o urubu que está lá em cima voando, sentar na cabeça, fazer o ninho, botar seu ovo, chocar, vai dar vida. Vai dar vida. E o que é interessante é que Jesus disse, não precisa nem ter o contato físico. Se você pensou, você já adulterou. Vejam que seriedade é essa questão da pureza dentro do lar. Os irmãos perceberam quanto é uma responsabilidade muito grande para conosco em termos de termos um lar puro para que seja luz no mundo. Por outro lado, a gente costuma dizer que é mais a questão do homem, mas a mulher também ela está nesse risco, assim como eu disse domingo de manhã, quando sal, mas a mulher também, só em desejar, em comentar, e aí entra a palavra, a malícia, que vem de maledicência. Tem muita gente que pensa que maledicência é só fuxicar. Não é não, irmãos. É se falar até coisas obscenas, ela se atrela à maledicência. Ela é atrelada à maledicência. Então, quando as mulheres também pensam, por mais que não pratiquem,
também cometeu adultério. Não é só o homem, não. Não é só o homem. O homem, a esposa, o marido, a esposa, precisa cuidar dentro do seu lar para trazer o equilíbrio para que também os filhos não sejam acometidos ou não sejam escravizados pelas qualidades que são prejudiciais ao lar cristão. Queridos, eu vou ser franco no que eu vou falar aqui. Eu fiquei pasmado. Tem aproximadamente uns 4 meses, eu fui visitar uma casa, e nessa casa são cristãos, declaram que são cristãos, uma determinada igreja, e com adolescentes. E eu ouvi, não foi que me contaram, eu ouvi quando a senhora da casa falou para a filha dela: olha se na tua bolsa tem camisinha. Aonde nós estamos? Aonde a nossa sociedade tem chegado? E eu quero dizer, papai, mamãe, nós precisamos policiar os nossos filhos. Não é só em videogame, não é só naqueles joguinhos, não. Precisamos policiar os nossos filhos até quanto à vida moral e imoral, porque todo e qualquer relacionamento sexual fora de compromisso do matrimônio, fora do matrimônio, é promiscuidade. Ela pode ser adultério, dependendo da situação, como também ela pode ser uma questão de fornicação. Existem as suas aplicações, mas a realidade é que nós precisamos cuidar dentro do nosso lar para que essa erva daninha que está tão banalizada na nossa sociedade não venha corromper os nossos bons princípios e costumes que fazem parte do reino dos céus a qual nós pertencemos. Por outro lado, Jesus ele disse: bem-aventurado os pacificadores. É impressionante quando a gente olha para as Escrituras, né? A gente encontra muitos exemplos de pacificação. Eu costumo dizer que o sogro de Moisés foi um grande exemplo de pacificador, quando ele chega para Moisés e diz: olha, rapaz, tu está te matando, tu está ficando uma bomba relógio, a qualquer momento tu vai explodir. Então, nomeia pessoas com responsabilidades para que eles possam te ajudar. Ele simplesmente botou um pano frio em cima de uma chapa quente. Pacificação. E quando nós olhamos o nosso texto, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Existe, queridos, uma diferença muito grande quanto a essa questão de pacificador, porque o pacificador, como já muitas vezes ouvimos aqui na igreja, o pacificador é aquele elemento ou aquele elemento que, quando está na frente do fogão, eu aprendi uma coisa quando era adolescente e eu nunca esqueci. E depois de muito tempo eu ouvi a minha sogra falar. Mas eu ouvi os antigos dizer: tem 2 coisas que não suporta costa da mulher e costa do homem quando está perto do fogão: café e leite. É interessante, eu acredito que muitos aqui já tiveram essa experiência de estar lá, ter coisas para fazer e tem que ficar cuidando, e parece que o café não ferve, o leite não ferve, e está ali cuidando, mal virou a costa. Só escuta o barulho. O café subiu, o leite subiu e transbordou. E a expressão que nós vimos aqui de ser
pacificador é aquele elemento que está lá para cuidar da situação, como se estivesse cuidando do leite. Ele pode subir. Quando ele está para derramar, ele tira do fogo e o leite então baixa. Dentro do lar, o pacificador, o esposo ou a esposa, os filhos, a situação pode estar tensa, né? Tensa, os ânimos bem alterados. Vai precisar alguém como pacificador para tirar essa chaleira do fogo, para o café não transbordar e nem o leite transbordar. Acalmar os ânimos. Por outro lado, queridos, é interessante quando nós olhamos, a Bíblia nos mostra que Moisés, ele era um homem muito manso, né? Era um homem muito manso, que é uma coisa diferente, porque o elemento que é manso, ele é aquele elemento que está lá, se a esposa está com o leite ou o café, e ela está fazendo alguma coisa, ele não espera ferver. Ele vai lá, chega e desliga o fogo, para evitar que ele suba e derrame. A pessoa mansa, ela faz isto, ela evita que o problema chegue quase ao seu limite. O pacificador não, ele já chega, já vê a bomba quase para explodir, né? Vê o problema se agravando, e ele vai lá com toda a sua calma, examina os fios da bomba relógio e passa o alicate, corta o fio e a bomba não estoura. Nosso lar precisa ter pacificadores. Na igreja, como uma grande família, precisamos de pacificadores. A nossa sociedade precisa de pacificadores. Nós estamos atravessando um momento um tanto complicado na nossa nação, politicamente, e é muito comum nós chegarmos a um lugar onde as pessoas estão com os ânimos à flor da pele, porque uns defendem isso, outros defendem aquilo, uns são adeptos de A, outros são adeptos de B, e muitas vezes a gente precisa chegar e mostrar, não é A, não é B. O que o Brasil está precisando é Jesus Cristo ser Senhor nessa nação. Porque A passa, B passa, mas Cristo permanece para sempre. Presidentes passam e vão. Políticos morrem, suas ideias ficam e ele vai. Cristo subsiste eternamente. A palavra do Senhor diz em Hebreus: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se nós fazemos Cristo Senhor dentro do nosso lar, nós podemos levar esse Cristo como Senhor para a sociedade aonde nós estamos vivendo e convivendo. Oxalá que nós estejamos sempre atentos para mostrar a solução do Brasil se chama Cristo. Querido, quando nós estudamos histórias, que a gente vê algumas nações aí que estavam num caos mesmo, era uma bancarrota, até alguns termos é utilizado como os líderes com uma roleta russa, e de repente grandes homens de Deus se posicionaram e a história mudou. Nós já vimos aqui na igreja a mudança que houve na Inglaterra por causa de um homem de Deus. Um homem que temia Deus, um homem que entendeu o que era ser pacificador. Queridos, o nosso país precisa de mim, precisa de você, como luz. E como luz, sermos pacificadores na sociedade que nós vivemos. Começamos dentro de casa, com toda a certeza. Continuamos na igreja, na sociedade que nós vivemos, onde temos amizade, onde trabalhamos, mas também influenciarmos o nosso país. Eu estava
há poucos meses, no início do ano, eu estava lá no sul, em uma cidade, tinha sido convidado para ir pregar pelo pastor da Igreja Brasil para Cristo, ligado ao Ministério do Paraná. E quando estava lá, falei que era daqui de Brasília, conversando com os irmãos, de repente, um dos irmãos que estavam lá, ele disse, da igreja do pastor Gideon? Eu disse, sim, eu conheci o pastor Gideon. Ele falou, eu conheci o pastor Gideon na época do Manel de Melo. Lógico, é um irmão já de idade, um pouco de idade, né? Ele disse, eu conheci o pastor Gideon na época do Manel de Melo. E ele então começou a contar algumas coisas acerca das reuniões que tinham nas convenções, nas conferências, e ele disse, nunca esqueço do nome dele, pastor Gideon Dias Ramos. A gente olha aqui, a gente imagina assim, não, é mais conhecido para cá, aqui na região central, lá no sul. Pastor Gideon era conhecido quando ia para São Paulo nas convenções. Ou quando o pessoal chegaram a vir em convenções, aqui em Brasília. Teve uma vez que veio o grupo de São Paulo, e esse irmão disse que vieram alguns de lá do Paraná, junto com o grupo do pessoal de São Paulo. Então, a gente olha e pensa que a nossa influência só está aqui, no meio da onde nós conhecemos, irmãos. A nossa influência como luz do mundo vai muito além do que nós imaginamos. Mas Jesus disse, bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Perseguição. Eu não estou falando aqui por causa do texto síndrome de perseguição, não. Mas eu estou falando como a Bíblia mostra, perseguição, aqueles que sofrem perseguição por amor a Cristo. Tem pessoas que provocam, criam circunstância, passa a ser perseguido e diz, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não, não, você criou uma circunstância, você criou determinados fatores e você passa a ser perseguido pelo que você criou. É muito diferente do que ser perseguido por causa da justiça do reino dos céus. Eu estava assistindo uns vídeos aí que está no momento muito bombado, acerca de um garoto parece-me que ele tem 14 a 16 anos, eu não sei direito a idade, mas esse garoto, ele está com um ibope muito grande na internet, se diz inclusive professor, ensinando muitos acerca de vida cristã, e de repente foi questionado a ele acerca de algumas coisas, do que ele falava, do que ele fazia, e principalmente eu creio que o pessoal que gosta de estar olhando esses lados polêmicos em termos de vida cristã, ele fez um desafio na igreja onde ele é pastor e solicitou para que as pessoas dessem R$10.000 pelo que está no vídeo. E, de repente, foi questionado para ele, mas por que você está exigindo que seja dado R$10.000 pelas pessoas que você indicou? Ele disse, eu pedi, elas dão se quiserem. Deu para entender? Ele fez o que precisava fazer, pediu, as pessoas dão se quiserem. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, um elemento desse está pedindo para ouvir muita coisa que ele não deveria ouvir, por causa de palavras que ele falou. E depois vai dizer, não, estou sendo perseguido por causa da justiça do reino de Deus. E não é, não. É por causa das suas imprudências. Por causa das suas imprudências. E o texto é muito claro quando ele diz
bem-aventurado quando formos perseguidos por causa do amor a Cristo e por causa da justiça do reino dos céus. Eu li a história de um missionário que ele tinha aceitado o desafio que Deus tinha lançado à vida dele, e a igreja a que ele era obreiro, pastor, apoiou com a viagem missionária dele para uma tribo na África, e essa tribo ela era uma tribo muito arredio. E esse missionário, então, quando se aproximou, mataram o missionário. Ele foi morto por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. Passou-se décadas, um filho desse pastor tornou-se pastor e desejou ir evangelizar a tribo que havia matado seu pai. Quando ele chega na tribo, ele era uma fotocópia do pai dele. Quando ele chega nessa tribo, que os nativos daquela tribo viram aquele homem, eles então falaram que era o espírito daquele homem que eles haviam matado muito tempo atrás. Sabe o que significa ser perseguido por amor a Cristo? É você sofrer, é você ser morto, é você padecer sem você provocar a causa. A causa ser provocada porque você é luz brilhando no meio de trevas. Mas o nosso texto bíblico, irmãos, mostrando-nos como luz, ele diz também, não só a perseguição por causa da justiça, né? Ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Nós estamos cada vez mais com pulga na orelha. Todo mundo aí sabe o que é uma expressão chamada pulga na orelha, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, na época que o Romário jogava futebol, era um bom atleta. Foi impressionante como, em muitos momentos, a imprensa pegou o Romário, elevou o Romário e colocou em um pedestal muito alto. Então, o Romário se tornou a causa de muitos bate-papos esportivos e a admiração de muitas pessoas que gostavam de futebol na época. Mas essa mesma imprensa que pegou o Romário e que tentou fazer com que Romário assumisse uma posição tal qual o Pelé tinha no Brasil, eles tentaram fazer isso com Romário. Aí, de repente, essa mesma imprensa que colocou o Romário lá num pedestal bem alto, essa mesma imprensa, ela pega e joga o Romário lá embaixo e já pega um outro jogador para tentar fazer ele ascender diante do público esportista. Queridos, é interessante que quando nós olhamos o que Jesus fala acerca de sofrer perseguição, interessante, né? Há poucos dias atrás, semana retrasada, nós comemoramos a Páscoa e trouxemos à lembrança o sacrifício de Cristo na sexta-feira. Mas o que é interessante é que, pela parte da manhã, uma multidão muito grande, Jesus se aproxima de Jerusalém montado em um jumento, e então ele montado num jumento,
a multidão faz aquele corredor, alguns tiravam suas capas, outros arranjavam palmas, colocavam e estavam aclamando: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem o nome do Senhor. E diziam: Hosana, Hosana, Hosana. Mas, ao entardecer, essa mesma multidão que estava clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, existe propósito para todas as coisas. E dentre um dos propósitos de nós sermos luz no mundo, nós estamos sujeitos a sermos injuriados, nós estamos sujeitos a ser caluniados, nós estamos sujeitos a ser perseguidos. É interessante que Jesus ele falou para os seus discípulos que no mundo eles seriam odiados, eles seriam perseguidos, eles seriam presos por causa do amor a Ele. E os discípulos então entenderam, os discípulos compreenderam que aquilo fazia parte da sua missão e fazia parte da qualidade de vida que Jesus, em cerca de 3 anos, estava mostrando na prática para eles o que era sofrer perseguição. Quantas vezes Jesus teve que sair de fininho no meio da multidão porque queriam apedrejá-lo? Jesus simplesmente, sem nada a falar, sem retrucar, saía de fininho. Porque ele sabia que era necessário, era mister que isto acontecesse. Os discípulos foram encarcerados. Paulo e Silas, o maior exemplo de sofrimento em cadeia por causa do amor de Cristo, nós conseguimos ver um retrato falado em Atos dos Apóstolos de como Paulo e Silas ficavam por causa das chicotadas que era dada. A maldade era tão grande, que eles não davam a quarentena de chicotada. Chegava a 39, eles paravam, porque senão eles não podiam continuar chicoteando. Tudo isto por quê? Porque Paulo estava pregando o Evangelho de Cristo. Porque Paulo estava orando, enfermos estavam sendo curados, pessoas sendo libertas. E ele, então, foi tanto perseguido como maltratado por causa do Evangelho. Mas, queridos, quando nós olhamos o nosso lar ser essa luz para o mundo, eu acredito que quase todos aqui já tiveram o momento que passaram adversidades da família, que papai e mamãe chegaram ao ponto de dizer: estamos sendo caluniados. Estamos sendo injuriados. Eu vou compartilhar algo aqui, pastor Gideão, que isso eu ouvi de um pastor que, época de seminário, ele foi compartilhar a experiência pastoral dele com os seminaristas. Ele era pastor no interior do Pará, e no interior do Pará, os pastores muitas vezes não recebiam a ajuda da igreja em sal, como pagamento, mas era galinha, era porco, às vezes o açaí, bacaba, algumas vezes era levado peixe, e tinha uma família da congregação, que era a família que tinha uma condição melhor, e a condição dessa família proporcionou que eles tivessem um barco pequeno, e com isso ele pescava bem mais que os outros, ele tinha a possibilidade de buscar muito mais coisas no interior para vender na cidade do que os outros, que era no remo ou canoa-vela. E aconteceu algo com esse senhor em termos de desonestidade,
E o pastor então foi conversar com ele sobre essa natureza desonesta que ele tinha, e o pastor foi aconselhá-lo, mostrar que aquilo não era característico para ele como cristão. Aquele irmão saiu tão aborrecido, não aceitou a orientação que o pastor deu, saiu tão aborrecido, saiu falando horrores do pastor, deixou de dar o dízimo, deixou de levar suas ofertas em galinha, porco, pato, açaí, e estava incentivando os outros a não fazer mais com que aquele pastor recebesse os seus dízimos, por causa que havia maltratado ele lá na casa pastoral. E o pastor, então, ele compartilhou conosco, ele disse: nós fomos muito injuriados, fomos perseguidos por um momento, mas depois Deus começou a trabalhar no coração dos irmãos, no coração da igreja, e viram que o pastor não havia maltratado. Quando aconteceu fato que foi se espalhando, que os irmãos começaram a tomar consciência, e então eles falaram: o pastor fez o trabalho dele de pastor. Voltaram a dizimar, a ofertar. Pouco tempo depois, o próprio irmão que saiu caluniando, perseguindo o pastor, arrependido do mal que ele tinha feito, voltou à igreja, e perante a igreja ele mencionou que ele tinha feito tudo aquilo para prejudicar o pastor, porque ele tinha sido tomado de uma grande maldade no seu coração. Queridos, como sal, como luz na terra, como a nossa família como luz, nós precisamos cuidar para que a maldade não venha se alastrar, que ela não venha como uma erva daninha prejudicar o alicerce dos nossos lares. Precisamos estar atentos, precisamos entender que assim como Jesus sofreu perseguição, Jesus sofreu calúnia, Jesus foi maltratado, nós não estamos isentos disso. Marido não está, esposa não está, os filhos não estão, mas a família, ela precisa entender que por causa do Evangelho de Cristo, por causa do reino dos céus, perseguições, calúnias, injúrias também vão acontecer para com o lar. Ninguém está isento. Por outro lado, domingo de manhã eu disse que nós não somos um lar perfeito. O nosso lar não é aquele lar tão perfeito, impecável. Nós estamos sujeitos a falhas, sujeitos a erros, sujeitos a muitas adversidades, aos intempéries que esse mundo tenta jogar contra a nossa vida. E nós precisamos estar atentos para que, no momento em que nós percebemos que nós estamos sendo fragilizados, precisamos entender que aquele que suportou todas as coisas por nós, ele é fiel, ele é poderoso para nos socorrer, nos ajudar e nos fazer vencer diante das adversidades. Mas Jesus, ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mas também ele diz: alegrai-vos e exultai. É interessante que o ser humano, a nossa natureza humana, nós temos a tendência de nos alegrar só com aquilo que faz bem para a nossa emoção. Tudo aquilo que faz bem à nossa emoção nos produz alegria. E como ser humano, nós somos emotivos, a despeito de sermos crentes ou não, a despeito de pertencermos ao reino dos céus ou não. Somos ser humano que estamos em um mundo onde, neste mundo, nós sofremos oscilações emocionais.
Momentos, a nossa emoção está lá no alto. Momentos, a nossa emoção está lá embaixo. Mas se Cristo é Senhor na nossa vida, Ele vai nos ajudar, através do seu Espírito, nos momentos de dores, nos momentos de angústias, a encontrarmos nele, no Senhor, alegria. Eu costumo dizer que um dos grandes exemplos de choque, um contraste, da alegria com a tristeza, é sepultamento de família cristã. Quem já pôde participar de vários sepultamentos de membros de família cristã, a gente percebe o misto que tem ali de dor pela separação, pelo até breve, do ente querido que está partindo. Mas aquela dor da separação, principalmente quando o ente querido morreu em comunhão com o Senhor, ele tinha Cristo como Salvador e Senhor para a sua vida. Então a gente percebe que a dor da separação, ela não é maior do que a alegria da certeza da vida eterna, que um dia todos estarão novamente reunidos na presença do Senhor. Queridos, eu quero dizer que não importa a circunstância, não importa a causa da nossa dor, da nossa tristeza, existe o recurso que Deus nos dá através do seu Espírito, que Ele nos proporciona a estarmos alegres e contentes em todas as situações, em todas as coisas. Quer no choro, vamos encontrar alegria. Eu gosto de dizer que é interessante que quando a gente vai no cemitério, principalmente quando é mãe que está sepultando o filho, a dor da mãe sepultar o filho é muito grande, ela chora, mas ao mesmo tempo o choro se torna numa alegria dizer: o meu filho ou minha filha está com o Senhor. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância. Que o Espírito de Deus nos proporciona essa alegria que transcende, ela vai além das nossas emoções. Mas o nosso texto, ele diz de nos alegrar e exultar. Queridos, agora vamos pegar aqui algumas coisas junto para esse final. Marido, a passividade dentro do lar é indispensável. Esposa, a passividade dentro do lar é indispensável. Filhos, a passividade dentro do lar é indispensável. Ser manso, esposa, filhos, a mansidão dentro do lar, ela é indispensável. Mas, pastor, tem hora que os ânimos se alteram. Sim, eu sei, isso é normal. Isso é normal. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a N fatores. Mas quando nós buscamos o recurso em Cristo, nós encontraremos razão para sermos pacíficos dentro do nosso lar. Nós vamos saber tirar a leiteira de cima da chapa do fogo na hora certa, antes que transborde. Por outro lado, precisamos também, como marido, como esposa, como filhos, entender que a perseguição, muitas vezes, ela pode produzir dentro do lar algumas reações que, se não houver o diálogo entre a família, algumas reações podem ser evidenciadas dentro do lar, por causa de perseguição, por causa de injúria, que se não tem o diálogo para explicar o que está acontecendo, queridos, o café transborda pela chaleira e o leite vai transbordar pela leiteira. Eu digo que
o diálogo, a conversa, ela é a coisa mais correta, é o momento mais preciso para se desligar o fogo, para que o caldo não entorne, o café não transborde, o leite não derrame. É não virar a costa para aquilo que está sendo um problema, mas encarar o problema junto com a família, diálogo, conversa. Queridos, se diálogo e conversa não resolver, deixa eu dizer uma coisa, nada mais resolve. Nada mais resolve. Se o diálogo, como cristãos, como luz no mundo, dentro do lar, não está resolvendo, nada mais vai resolver, porque princípios bíblicos estão sendo colocados dentro do lar. E se esses princípios não estão resolvendo, é preciso, aqui eu vou dar um grito de alerta. Serve para mim, serve para todos nós. O grito de alerta. Precisamos rever nossos valores. Se o fato de sermos luz está se encaixando com estas qualidades da bem-aventurança que nos mostra o que é ser luz dentro do nosso lar, dentro da igreja e dentro da nossa sociedade. Abra a sua revista, página 78, ponto 2.1. A Bíblia diz que nós somos como uma cidade edificada sobre o monte. O Marco Aurélio não está aqui. Quem aqui já pôde sair de Brasília e ir para o sul de carro e que quando está no alto de uma serra consegue ver cidades longes que são construídas no alto de serras? Alguém já teve essa experiência aí de, na estrada, poder ver cidade longe? Eu não estou dizendo só ver o clarão, mas ver o brilho das luzes de uma cidade distante. E às vezes a gente vê 20, 30 quilômetros de distância, aquele brilho enorme das luzes. Aqui já tem uma irmã que levantou ali, ó. É coisa bonita. E Jesus, ele mostrou que nós, como luz no mundo, nosso lar, como uma luz para o mundo, ele nos compara como uma cidade edificada sobre o monte, toda iluminada. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Chama atenção. Mas sabe por que o mundo olha? Porque chama atenção. Eles vão olhar e vai dizer, tem algo de diferente nessa família, tem algo de diferente naquele homem, tem algo de diferente naquela mulher, tem algo de diferente na vida daquele rapaz, daquela moça. Porque somos luz no mundo. Estava há pouco tempo atrás, lá na chácara do Maestro Ivan, de vez em quando eu gosto de ir para lá com eles, e era um dia que estava chovendo muito, e estava muito gostoso, a gente com rede armada lá na área, bem fresquinho. Só que começou a querer escurecer. Aí, de repente, aquelas formigas de asa. Parecia enxame, né? Parecia um enxame de formiga vindo nas lâmpadas. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer algo aqui. Eu, você, nosso lar, a nossa família, como luz no mundo, incomoda quem está acostumado a viver em trevas. E sabe qual é o objetivo que, na maioria das vezes, quem vive nas trevas tem? É querer tentar ofuscar o brilho daquele que tem a verdadeira luz, que é Cristo Jesus dentro do seu lar. Continuando, Jesus não só comparou como uma cidade edificada sobre o monte, mas é interessante que, para que a gente possa brilhar, o nosso lar, a nossa vida,
não pode ficar oculta. Por acaso, se põe uma lâmpada no alqueire, algumas medidas, mas também vasilhas que se mediam determinada quantidade de grãos. E não se coloca, então, uma lamparina e colocar algo que possa cobri-la. Duas coisas vai acontecer. O fogo vai apagar por falta de oxigênio, e a outra, por um bom momento, não se terá o brilho do fogo. E o mundo tenta fazer isso conosco. As trevas tentam querer ofuscar a luz de Cristo que brilha na nossa vida, através da nossa vida. Não tem como vivermos, irmãos, como está na nossa revista aqui, né? Como agentes secretos. Viver uma vida cristã escondida, querer esconder que somos cristãos. Vergonhosamente, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Vergonhosamente, eu estava há pouco tempo atrás aqui no shopping. Não é porque depois de Covid eu fiquei com uma dificuldade visual. Acabou o olho de águia, pastor Gideão. Acabou o olho de águia. Agora, para mim enxergar aqui, está um pouco complicado, né? Mas eu tenho uma altura que de longe dá para perceber. É inconfundível. Aquilo ali é o Cícero. E de repente eu passo, quando eu olho, eu vejo todo aquele perfil, né? E percebi que era uma pessoa da igreja. E quando eu fui me aproximar para querer cumprimentar, a pessoa virou a cara assim, ficou como se estivesse andando e olhando para as vitrines. Eu disse, X9 secreto. Queridos, a gente vê pessoas que têm vergonha de encontrar com o irmão em Cristo na rua, no comércio, seja onde for, tem vergonha de dizer a paz do Senhor, irmão. Grito de alerta. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, não termos vergonha de quem somos, o que somos, aonde nós estivermos em Cristo, é não envergonhar-se de Cristo. Exaltar Cristo na nossa vida. Eu quero convidá-los, na página 79, queremos dar um salto aqui para não estender muito. Deus é glorificado quando a nossa luz brilha. Deus é glorificado quando a nossa luz brilha. O apóstolo Paulo escreveu, e ele disse que os irmãos das igrejas onde ele pastoreou, onde ele passou, onde ele estava mandando uma carta direcionada, ele disse, vocês são a coroa do nosso ministério. E quando nós olhamos esse texto bíblico de vocês são a coroa do nosso ministério, Paulo estava dizendo, vocês são como luz brilhando por causa do que fizemos por vocês. O evangelho que ensinamos vocês. E Jesus Cristo, por outro lado, ele nos chamou com propósito. E esse propósito nós precisamos entender, irmãos. Somos luz para brilhar, não para ficar debaixo do velador. Deus é glorificado quando a nossa luz brilha. Do lado direito, na página 79, o segundo parágrafo. Jesus não disse que nós somos a luz da igreja, mas sim a luz do mundo. Portanto, é no mundo e diante dos homens que temos que deixar a luz brilhar para que possam ver as nossas boas obras, nosso bom proceder na sociedade e nosso testemunho como cristãos. Quando isso acontece,
os homens glorificam a Deus, pois podem vê-lo em nós. Ao comparar-nos ao sal e à luz, Jesus está a nos ensinar que estamos neste mundo para influenciá-lo como nosso modo de viver e que isto somente só será possível quando permitirmos que, assim como o azeite faz com que a candeia produza a luz, o Espírito Santo de Deus desenvolva em nosso caráter as bem-aventuranças que, tal qual o fruto do Espírito, constitui um conjunto de virtudes que somente pelo Espírito de Deus somos capazes de desenvolver. Eu vou abrir um parêntese aqui. Jesus, quando disse para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, aparece aos discípulos e ele disse, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês. Mas Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, ao nos comissionar como sal, como luz neste mundo, ele nos atrelou a diversos recursos, a diversos componentes para cumprirmos com essa nossa missão. E eu digo, o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, e aqui eu quero dizer, quando somos batizados com o Espírito Santo, é nos dado um poder, uma virtude para sermos testemunha de Jesus e que possamos encontrar, através da palavra de Deus, esses recursos que Deus tem nos proporcionado para sermos suas testemunhas. Continuando, este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Stott John, Contracultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, da editora Abu. Amados, somos diferentes, somos singulares, somos únicos. Ninguém mais neste mundo, queridos, ninguém neste mundo é sal e é luz. Pode apropriar-se desse termo, eu sou luz, eu sou sal, a não ser os cristãos. Não vamos permitir que a nossa singularidade se transforme em banalidade. Stott afirma que a maior das tragédias é tal fato. Preservemos, pois, a nossa singularidade, luz do mundo, sal na terra. Queridos, eu nunca, em toda a história da minha vida como cristãos, eu nasci em uma família evangélica. Criança, meus pais nos pegavam, eu e meus irmãos, pelas mãos, segurava na mão dos pequenininhos e depois até os maiores, de um lado, de outro, a minha mãe com outro, porque eram 10 filhos, 9 vivos, um morreu com 3 horas de nascido. Então era uma renca de criança para ir para a escola dominical. Mas nós crescemos entendendo muito bem,
Fomos muito bem instruídos na igreja que crescemos o que é ser cristão. E a palavra cristão, querido, é um peso sobre os nossos ombros, uma responsabilidade muito grande. Somos semelhantes a Cristo. Que Deus nos ajude nessa semelhança com Cristo e em Cristo a encontrar esses adjetivos e qualidades que são peculiar do reino dos céus, para que possa ser praticado na nossa vida individualmente, como marido, como pai, como esposa, como mãe e os filhos. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Só Deus para recompensar. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Cícero. Continua usando, abençoando. Senhor, dá a ele, Senhor, aquilo que ele necessita. O bom desejo do coração. Continua usando o teu servo para a honra e glória do teu nome. Nós nos alegramos por tudo aquilo que recebemos hoje da tua parte. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, então, finalizamos o nosso primeiro quadrimestre e terminamos a nossa revista, lembrando que o lar cristão é luz e é sal.